Jesus algumas vezes que curou e algumas vezes que obrou em favor de alguém. Trouxe uma palavra direta a cada um deles que foi a seguinte: não pequem mais. Em verdade, em falar com um homem ou uma mulher, ele disse: não peques mais. Este evento que nós vamos ler hoje é um deles. Nós passamos já na leitura daquela cura do paralítico do tanque de Betesda, mas dando continuidade a essa leitura, Jesus vai encontrá-lo e vai dizer, entre outras palavras, e esta vai ser a nossa meditação do dia de hoje. Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e já te convidar a abrir, se você tiver a oportunidade, a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, e nós estaremos lendo do versículo 10 ao versículo 15. Portanto, João 5, 10, o texto bíblico diz o seguinte: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Muito bem, estamos diante deste texto bíblico, deste acontecimento que Jesus curou aquele homem que há 38 anos era escravo de uma enfermidade. Um homem que tinha, apesar de ter a esperança diante dos seus olhos, algumas vezes, por ver o mover da água daquele tanque que Deus permitia que um anjo fosse ali, movesse a água, e o primeiro que fosse jogado naquele tanque era curado imediatamente de qualquer que fosse a sua enfermidade. E este homem era trazido diariamente àquele alpendre junto com uma multidão de outros enfermos, mas certamente a sua esperança já tinha se esvaído, porque quando Jesus lhe pergunta, nós lembramos bem, porque recentemente meditamos nesta palavra, ele não respondeu, nem teve condições de dizer que queria, mas disse a Jesus: eu não tenho homem algum que me ajude, que me leve quando eu vou tentar chegar, outro chega na minha frente e é curado. Neste contexto, Jesus olha para ele e ordena que ele levante-se, que ele tome a sua cama e ande, e aquele homem ficou curado na mesma hora. Ora, em levantar e levar a sua cama, os judeus, quando viram, é o texto que nós lemos agora, ficaram zangados porque ele não deveria estar levando a sua cama num sábado. Mas aí o homem responde: olha, foi aquele que me curou que disse. Ele diz: quem é este homem? Aí você vai encontrar que este homem curado foi ao templo. Por quê? Nós sabemos disso porque Jesus encontrou com ele lá no templo. E isso me chamou a atenção porque deveria ser assim, aleluia. Lembra daqueles 10 que Jesus curou e somente um regressou? E Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Ou seja, o natural de quem recebe uma bênção é agradecer. E aquele homem nem sabia quem era Jesus, porque acabamos de falar, ele disse: eu não sei quem me curou, eu não conheço ele. Né? Um homem chegou lá, falou comigo, me mandou levantar e eu levantei, criei na sua palavra e levantei, o milagre aconteceu na minha vida. E Jesus, então, encontra-se com este homem agora no templo. Ele fez aquilo que é normal, que alguém que recebe tamanha bênção de Deus, uma cura de uma doença de 38 anos, de uma vida escrava, de uma vida miserável, de uma vida na margem da sociedade, agora este homem estava livre e ele foi ao templo. O templo é o símbolo do lugar de Deus, da casa de Deus. É um lugar onde nós vamos render agradecimento a Deus. Existia
na religiosidade e na religião israelita, judaizante, né, que alguns sacrifícios de agradecimento e etc. Eu não sei o que é que aquele homem foi fazer, o que ele foi ofertar, o que ele foi, enfim, de uma maneira ou de outra eu entendo que ele foi à casa de Deus e ele foi agradecer a Deus. E eu fico muito alegre com isso. E Deus o presenteou não só com a cura, mas agora ele encontra com Jesus lá. E Jesus, eu encontrando, traz esta palavra de conselho para ele. E a palavra de Jesus foram 3. Primeira, ele disse: você já está são, você já está livre, você já está curado. Essa foi a primeira. Aí Jesus diz: não peques mais. E a terceira, para que não te suceda algo pior. Então essas duas, a primeira é uma verdade, ele já estava consciente, ele estava ali provavelmente para agradecer a Deus porque ele por fim estava curado. Mas agora Jesus o surpreende com esta palavra, que não é a única vez, não foi a única pessoa que Jesus falou estas palavras, e por isso nós vamos tomar um minuto para pensar nela. Jesus disse: olha, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então, Jesus deu uma ordem, um conselho de autoridade vinculado com algo que era um risco, ou seja, eu quero que você não faça isso porque é bom para você, no sentido de que vai evitar você ter problemas maiores. E no natural eu até pensei, meditando nessa palavra, eu digo, meu Deus, o que pode ser pior do que 38 anos numa prisão como aquela que aquele homem viveu? Mas Jesus não estava errado, porque Deus não erra. Aleluia. Então nós devemos tomar a sério a palavra de Jesus, aleluia, que falou com aquele homem e perguntar a nós quão importante é esta palavra para que nós a tomemos para a nossa vida também e seja de segurança, porque afinal de contas, nós também não queremos ser vítimas de algo pior, de algo ruim na nossa vida. E o que Jesus então mandou ou aconselhou aquele homem fazer, e por que não dizer que nós deveríamos receber hoje este conselho, é esta palavra: não peques mais. Muitos de nós crentes damos a desculpa: eu sou pecador, é a minha natureza, enfim, é de pecar e todo dia pedir perdão e etc, etc. Não. A ordem de Jesus é não pequem mais. Não significa que nós conseguiremos viver uma vida absolutamente perfeita. Há possibilidade de que nós erremos, de que nós falhemos, de que nós caiamos em alguma tentação. Mas isso é um escorregão. Isso foi um engano. Isso foi algo extraordinário. Na nossa vida, nós temos que viver o que Jesus manda este homem viver. Ele diz: vá para a tua casa agora. São você já está, mas não peques mais. Por quê? E ele deu esta dica no melhor dos sentidos. Porque dica é algo ruim, mas nós precisamos estar conscientes do ruim para valorizar o bem. Jesus não estava errado em dizer o que ele falou, para que não te suceda algo pior. Aleluia. Então, igreja do Senhor Jesus, então, Manuela, não peques mais. Por que Jesus manda isso? Primeiro, porque Deus não comunga com o pecado. No momento que nós pecamos, há uma desconexão. Claro que não é por um pecado que nós perdemos a salvação, só há alguns pecados biblicamente que são estes pecados terminais, se eu pudesse usar esta nomenclatura. Mas, enfim, de maneira geral, não é por um pecar, mas pelo caminho de pecado. Mas vamos começar por um pecado. O pecado em si, Deus não pode comungar com ele. Quando nós sentamos na mesa de um bar, Deus não vai se associar, estar lá e comungando conosco naquele ambiente. Deus não comunga com o pecado, seja ele dentro de nós uma maldade, seja ele aquilo que expomos os nossos olhos, ou ao lugar que nós vamos estar, ou aquilo que nós vamos fazer, ou uma mentira que saia da nossa boca. Deus não comunga com o pecado. Portanto, no momento que nós engajamos em um pecado, Deus está ao mesmo tempo sendo
colocado de fora, empurrado da nossa vida. Entenda isso, por favor. Não é uma colocação, como eu disse, abrupta. Não é que Deus sai da nossa vida por um pecado. O Espírito Santo está dentro do nosso coração e é por isso, inclusive, que nós ressentimos o pecado. Um crente, quando peca, ele não fica tranquilo, não é como antes quem não tem a Jesus, que para ele é mais um, menos um, não faz diferença, não existe isso. Quem é salvo, quem tem o Espírito Santo, sente o pecado, teme o pecado, e às vezes a gente rompe com tudo isso e peca, mas nos sentimos miseráveis. Aleluia. Mas Jesus para aquele homem disse: não peques mais. Por quê? Agora trago uma interpretação mais geral para nós que já vivemos na realidade do novo concerto, que o Espírito habita em nossos corações, porque Deus não comunga com o pecado. Segundo lugar, porque o pecado escraviza. Um abismo leva a outro abismo. O pecado, uma vez, todo mundo fala. Eu me lembro da minha mãe falar, dos meus tios falarem, e etc. A gente criança ainda dizer: olha, você quer ver o vício? Basta o primeiro cigarro, porque o segundo é muito mais fácil, o terceiro nem se fala, e de um maço a outro você está viciado. E isso está falando de um vício que é bem reconhecido como vício, mas todo pecado é viciante, aleluia. Todo pecado escraviza o homem, ele fica escravo da mentira, ele fica escravo do engano. E nós podíamos falar de muito, a verdade é essa: o pecado escraviza. Jesus usou essas palavras, o texto bíblico diz: aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Essa é Bíblia, irmãos. Bíblia interpretando a própria Bíblia. Terceiro lugar, porque o caminho do pecado é o tal do caminho espaçoso, largo. Lembra que Jesus falou de 2 caminhos, 2 portas e 2 caminhos? O caminho do pecado é o caminho largo, é espaçoso. Agora Jesus disse: o fim dele é a perdição, e muitos são os que entram por eles. Amém? Então Jesus orientou aquele homem: não ande no caminho largo, ande no caminho estreito, não peques mais, aleluia. Quando nós vivemos, e agora eu não estou falando de um pecado, quando nós entramos numa vida de pecado, e dissemos: não, tá tudo bem, depois outro dia eu volto, e etc. Não é bem assim, você está entrando num caminho largo, é perigoso. Aí é diferente de você ter caído, é diferente de um pecado se cometeu. O Espírito Santo neste tempo já teve falando ao seu coração e ao meu coração há muito tempo. Então o caminho de pecado é o caminho largo. Por último, o caminho de pecado, como disse Jesus, leva à perdição eterna, e muitos são os que entram por eles. Então, de cara, a perdição eterna, uma eternidade no inferno, separado do plano de Deus, daquilo que nós já tínhamos alcançado, porque encontramos a Jesus, porque fomos perdoados dos nossos pecados. Aleluia. Mas se não permanecermos, se mudarmos de caminho, se vivermos uma vida de pecado e formos encontrados fora do caminho de Deus, este caminho não leva à salvação. É Bíblia. Aleluia. Que Deus nos guarde, porque esta situação claramente é pior do que a enfermidade física. É pior, inclusive, do que 38 anos de prisão, porque uma eternidade é mais do que isso. Que Deus nos ajude a viver uma vida sem mais pecar, a ouvir e dar ouvido à voz do Espírito Santo que habitando em nós, porque Ele está e habita em nós, não passarmos. Quando nós somos constrangidos, minha filha, você sabe que não pode falar isso. Você sabe que é mentira. Vamos, em nome de Jesus, não pecar mais. Que Deus nos ajude a viver uma vida santa, separada do pecado, aproximada de Deus. E volto a dizer, nenhum de nós consegue, pode, alcança, não é? Viver toda uma vida em uma estrita perfeição. Aleluia, nós somos humanos e o Senhor intercede, o Espírito Santo está ao nosso lado, Ele nos ajuda a todo este mover de Deus em nossas vidas, no corrente tempo que nós vivemos como igreja, para nos ajudar a chegar. O que Deus quer é salvar, é que nós cheguemos ao fim. Aleluia, mas a nossa parte é não pecar mais. Em nome de Jesus, amém.